Anistia meia boca, enfia no rabo. Anistia meia boca, enfia no rabo. Em bom português na Câmara. E isso mostra que nós temos que ter mais coragem, mais ousadia. A gente tem que acreditar nas vitórias. Nós temos que acreditar nas vitórias. Não pode qualquer coisa que acontece, vem os céticos. Ai, que falta de paciência para essas pessoas. Elas mudam 47 vezes de versões. Não, agora mudou o acordo. O acordo era tal. Quer dizer que acordo muda? Que engraçado que ontem você estava tuitando que estava tudo perdido já. Eu não sei. Eu acho que a pessoa se acostuma tanto a perder que começa a tuitar que está tudo perdido desde o início, porque já está acostumado a perder e pelo menos fica numa posição de foda. Não, eu avisei que estava tudo perdido. O único problema é que pessoas que fazem isso nunca vencem. Nunca vencem. É uma atitude fracassada, é uma atitude derrotada. Ora, nós estamos lutando por uma causa que é justa, é virtuosa, e os nossos opositores são violadores de direitos humanos que buscam consolidar uma ditadura sobre o nosso amado país. Alguém tem dúvida de qual lado certo dessa história? Nós, então, estamos agindo com justiça e estamos cumprindo o propósito de Deus para as nossas vidas. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Será que a gente não tem milagre suficiente para crermos que Deus está conosco? Vejam onde nós chegamos. Chegamos muito mais longe do que qualquer um poderia acreditar se fosse possível. Tudo isso começou com portas fechadas na cara no Congresso dos Estados Unidos, com a audiência sabotada pela esquerda durante o governo Biden, que foi cúmplice disso tudo. Absolutamente tudo parecia indicar que não havia futuro para nós, estava tudo perdido. E mesmo assim, contra tudo e contra todos, a gente foi avançando. E certamente não foi pela minha força, não foi pela ação do Eduardo Bolsonaro, mas pela providência de Deus. Vocês têm noção de que se o Trump, no atentado que sofreu, tivesse movido a cabeça milímetros para o lado, tudo o que está acontecendo hoje podia ser diferente? Vocês têm noção de que se o Trump, uma vez eleito, podia ter escolhido qualquer pessoa para o Departamento de Estado, escolheu justamente alguém de ascendência cubana, alguém com profundo conhecimento sobre a América Latina, cuja missão de vida é lutar contra o socialismo? Se vocês soubessem as portas que se abriram, as pessoas que nós encontramos, os milagres que a gente olhava e falava, meu Deus, obrigado, me sinto humilde de você abrir o Mar Vermelho na minha frente. Diante de tudo isso, eu não aceito, e essa frase é necessária, eu não aceito que ainda haja discurso de derrotismo entre nós. Eu não aceito que haja pessoas que preferem pagar de céticas a se expor e tentar fazer o que ninguém acredita que possa ser feito. E é o que eu estou dizendo ontem no X, por exemplo, eu não vou expor a autora porque é alguém que eu gosto. Meu objetivo não foi no X atacá-la e não é atacá-la hoje. Mas o que ela tinha escrito? Não se assustem. Se a manobra do Mota é votar a urgência para perder. Assim volta tudo a estaca zero. Nem anistia light teremos. Aprovarão a PEC da blindagem, o PT não quer, com alguns artigos que o Supremo aceita e derrota a anistia. Vejam, para essa pessoa que replicou, foram várias pessoas que me mandaram, e hoje tem a nova versão disso. A guerra havia acabado antes mesmo dela começar. Agora, vocês imaginem, só se eu, o Eduardo Bolsonaro, o Sócio e outros envolvidos no assunto tivéssemos essa mentalidade. Nós jamais teríamos chegado ao resultado que nós tivemos no dia de ontem. Pelo amor de Deus, entendo de uma vez por toda, a sorte é do audaz. A sorte favorece ao audaz. Quem ousa, vence. Os covardes, os que têm medo da derrota, nunca conquistaram nada na vida. O nosso espírito tem que ser, como disse o Dr. Frederico, como o do Churchill, que diante de uma guerra em que o Império Britânico lutou sozinho por quase 3 anos, deu a seguinte resposta: nós nunca nos renderemos. O Churchill afirmou que eles lutariam, se necessário, nos mares, nos oceanos, nas pistas de pouso, nas montanhas, de onde quer que fosse necessário, para que a vitória fosse alcançada. E por causa da resolução desse homem, nós vivemos o tempo da liberdade que nós vivemos nas últimas décadas. Atitudes derrotadas não nos ajudam em nada. No máximo, dão ao derrotado a possibilidade de dizer: eu avisei. Para que a consciência talvez fique um pouco menos pesada.
Pessimismo, ceticismo sempre leva à derrota. Quem ousa, vence. E nós, meus amigos, vamos vencer. Esse foi um excelente trabalho da infantaria brasileira. Uma vitória estrondosa. E podem ter certeza, na semana que vem, nós aqui da artilharia, nós vamos continuar dando suporte a vocês da infantaria no Brasil. Então agora nós chegamos a uma nova etapa na nossa guerra. Nós conseguimos invadir as praias da Normandia. Claro que nós temos que avançar no terreno, claro que nós não ganhamos a guerra, claro que vai vir contraofensiva inimiga, claro que vai. O que eu posso dizer é que hoje nós acordamos melhor do que ontem. Hoje nós acordamos mais perto do que estávamos ontem. E eu tenho certeza, não, a Bíblia não conta, mas eu talvez conte, eu tenha perdido. Eu tenho certeza que Moisés ia lá e falar com o faraó. E tinha alguém virando para Moisés falando assim: porra, não vai adiantar nada, o faraó vai dizer que não. E se disser que não, depois a gente vai parar no Mar Vermelho. O que eu quero dizer com essa contraofensiva? Quer dizer que o que vai ocorrer na Câmara dos Deputados agora é que o Mota designou um delator, designou o deputado Paulinho da Força, que tem os seus problemas, ninguém vai negar aqui, mas poderia ser bem pior. Paulinho da Força, pelo menos, é um cara bem crítico ao Lula. E a gente vai ter definição do texto que vai ser posto para votação. Cabe a nós agora. O que cabe a nós? Dizer, estamos perdidos, o Mota já fez um acordo e não sei o quê. O Mota não tem mais controle sobre o que está acontecendo. O Mota tinha controle até ontem. Qual era o controle do Mota? Botar ou não o assunto para ser votado. Uma vez que o assunto foi para votação, e a aprovação do regime de urgência é isso, o Mota perde o controle sobre o tema. Então o Alexandre de Moraes, que tinha uma pessoa que ele estava fazendo de refém, perde o controle sobre essa pessoa. E agora está nas mãos do Congresso. Um Congresso que ontem já rejeitou o que Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Lula e a imprensa tentaram fazer. Já rejeitou o establishment. Para provar que você é capaz de brigar e pressionar pela única anistia que será possível. A ampla, geral e restrita. E não se desesperem quando vocês virem reportagens como essa daqui. Paulinho da Força descarta a anistia ampla, geral e restrita. Ora, ninguém espera posturas virtuosas do Paulinho da Força. Ele está ali fazendo o papel dele de defender o sistema e de tentar te enganar todo mundo com uma anistia meia boca. Agora, cabe a nós fazer o nosso papel de pressionar na direção contrária. Isso é o jogo sendo jogado. Sim, claro que o Paulinho da Força não começou bem, claro que ele vai... Eu vi a entrevista dele. Tem trecho da entrevista dele aqui pra gente rebater com você, né? Rebater não, com a audiência. Bota aí pra gente, Bruno, o primeiro trecho. Da pacificação, ou seja, a gente tentar construir um projeto que não seja nem tanto à direita, nem tanto à esquerda, mas que a gente possa pacificar o país. Um projeto meio termo. Um projeto meio termo, exatamente. Então, a partir de agora eu vou conversar com todos, né? Tem uma relação aqui histórica, tem 19 anos de casa, conheço todo mundo aqui, trabalhei com todos, tanto com a esquerda quanto com a direita, vou conversar tanto com a esquerda quanto com a direita, e com o centro especialmente, para a gente construir então um projeto a partir de agora e tentar votar o mais rapidamente possível para a gente poder, a partir daí, ter um país mais pacificado. Um dos impasses nesse texto é a situação do ex-presidente Jair. Como é que a gente vai construir um texto Salomão? Efetivamente uma... Ele acha que vai conseguir uma solução salomônica. Vai conseguir dividir o bebê no meio e dar metade para cada um. Ora, obviamente, se for neste caso, a gente prefere não ter o bebê. O que eu quero dizer com isso? A anistia meia boca enfia no rabo. Anistia meia boca enfia no rabo, em bom português. Paulinho da Força, anistia meia boca enfia no rabo. Nós vamos continuar aumentando a pressão em cima do Brasil enquanto não vier uma anistia aos fatos. Todos os fatos de perseguição política desde 2019. Não vai ficar de fora Bolsonaro, não vai ficar de fora Braga Neto, não vai ficar de fora gente que destruiu nada. Ampla, geral e restrita a todos os fatos desde 2019. Aliás, se você quer que uma anistia meia boca seja enfiada no rabo, escreva aqui no chat. Enfie no rabo.
Bolsonaro. Sabemos que o PL e grande parte do Centrão querem ver o presidente Jair Bolsonaro anistiado da punição imposta pelo Supremo Tribunal Federal. O seu texto vai beneficiar ou vai contemplar uma anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro? É isso que nós vamos conversar, tentar ver o consenso, né? Eu não sei se o meu texto vai agradar a todos, né? Ou vai agradar, ou vai salvar o Bolsonaro, digamos assim. É isso que nós vamos tentar construir, conversando com todos e tentando ver a possibilidade de ter uma maioria, né? A princípio, né, nós vamos ter que fazer uma coisa meio pelo meio e pensar se isso agrada a todos ou não. Vamos tentar construir uma maioria, é isso. Uma das características que levaram o senhor a ser o relator desse projeto é que o senhor tem trânsito no Supremo Tribunal Federal. O senhor que já vem conversando e dialogando, inclusive, com ministros do Supremo. Qual é a receptividade que o senhor tem encontrado nessas conversas com os ministros do STF a respeito de uma modulação da pena que foi imposta pelo tribunal? Não, tem uma relação histórica aí com o Supremo Tribunal, em todos os problemas que normalmente tem desde o voto impresso, eu tenho ajudado a resolver. Tem uma relação próxima de todos eles. E também vou conversar, né, durante esse período para que a gente possa também ter o Supremo Tribunal de certa maneira pacificado. Não queremos também ter um conflito, né? Você tentar resolver um problema e ter um conflito com os ministros do Supremo. Vejam o grau do absurdo do que esse cara começou a falar agora. Ele está dizendo que o Congresso Nacional precisa consultar o Supremo antes de aprovar uma legislação. O cara está dizendo isso numa entrevista para todo mundo, e está todo mundo ouvindo isso e falando assim, é verdade, o Supremo Tribunal Federal tem que ser consultado. A repórter pergunta, você vai consultar o Supremo? Esse é a tal da democracia que as pessoas defendem. Essa é a tal da democracia. Aí não resolve. Então, por isso também vou dialogar com o Supremo Tribunal, sem levar em conta que a gente não pode ter, então, um conflito com o Supremo. Acho que isso é Por que uma não coisa pode ter um conflito que está mais ou menos pacífica com os nossos pares. O senhor vai procurar o governador? Não, pera. Tá tudo errado. O Supremo, os ministros do Supremo não são seus pares. Seus pares são os congressistas. Os ministros do Supremo não são seus pares. Seus pares são congressistas. O Congresso representa o povo. O Supremo representa a Constituição. A ideia do Supremo Tribunal Federal é que a ideia da maioria não prevaleça sobre os direitos da minoria. Essa é a ideia de um Supremo Tribunal Federal. Mas não. Veja o grau de degradação institucional que nós temos. O relator do projeto da anistia fala que tem que consultar o Supremo Tribunal Federal porque eles são os pares. Na verdade, não são pares, estão acima deles. O Tarcísio nesse fim de semana? Também. Qual é o seu objetivo nessa conversa com o governador de São Paulo? É mostrar que nós precisamos pacificar o país, né? Sair dessa polarização que o país vive. Isso não é bom para o Brasil, não é bom para o emprego, não é bom para o crescimento do país e não é bom para ninguém. Essa polarização de um xingando o outro não faz bem para o país. Então vou mostrar isso e essa possibilidade da gente construir um texto então que possa sair no final disso tudo pacificado. Você vai pedir para o governador de São Paulo entrar como também um dos articuladores? Não tem como não haver polarização. Não tem como não haver polarização. Eu estou no extremo oposto de um cara que comemora a morte do Charlie Kirk. Mas tem que haver polarização. Se alguém é demoníaco e assassina criança, como é o caso dos abortistas, eu estou no outro polo. E eu não quero uma solução de consenso. Se alguém defende que deve haver um tribunal supremo no país que controla o que a população pensa, eu estou do lado oposto, eu estou no extremo oposto. É por isso que me chamam de extremista, extrema-direita. Fiquem à vontade, eu estou neste extremo. Eu não negocio com o mal, eu não negocio com o terror. Eu não negocio com a tirania. Polarização é um problema. O governador de São Paulo é um dos que eu vou procurar, mas vou procurar outros e pedir para que eles nos ajudem aqui, porque todos eles têm influência também nas bancadas, para a gente construir esse texto. O senador Davi Alcolumbre já havia dito que ia preparar um texto alternativo, chamado de light, mais leve. Esse texto até agora não veio a público. O que vocês estão pensando? O texto do senhor seria incorporado a essa proposta do senador Davi Alcolumbre ou seriam propostas distintas? Não, nós estamos conversando. A tendência é fazer um texto único. Como eu disse, a gente já vinha conversando sobre o texto alguns dias atrás, pelo menos há uns 15 dias, e acho então que esse será um texto pacificado entre Câmara e Senado. Os deputados da base governista dizem que é inconstitucional e ameaçam recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Não é bem essa palavra, mas afirmam que vão recorrer ao Supremo Tribunal Federal alegando uma inconstitucionalidade possível dessa proposta. Como é que o senhor entende e pretende conversar com os deputados da base do governo para que... Não li e não gostei. Vou entrar no Supremo Tribunal Federal porque a proposta é inconstitucional. Peraí, que proposta é inconstitucional? Se a proposta não está escrita, se não tem o texto. Não sei, mas é inconstitucional e eu vou acionar o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, os caras assumem que eles no Congresso são palhaços.
que essa proposta de fato tenha efetividade e seja votada? Você sabe que eu tenho, como eu disse, relação com a esquerda, com a direita, então vou conversar com a bancada do PT, do PCdoB, do PDT, que é o partido ao qual eu pertenci há algum tempo atrás, para que a gente possa mostrar a importância dessa pacificação. Acho que no final nós teremos um voto também de toda a bancada da esquerda. No julgamento da ação penal, as declarações dos ministros do Supremo Tribunal Federal deixavam muito claro de que qualquer mudança de modulação de pena, diminuição de pena ou qualquer tipo de anistia seria inconstitucional. Que argumentos o senhor vai levar para essas conversas para tentar convencê-los de que existe um outro caminho? E eu gostaria de saber quem vai ser o primeiro ministro que o senhor vai procurar, se vai ser o ministro Alexandre de Moraes. Não sei, eu tenho uma relação com o Alexandre desde quando ele era só advogado, né, antiga, de São Paulo. Então acho que ele é um dos que a gente vou conversar com o ministro Gilmar. O ministro Gilmar é uma pessoa que hoje, de certa maneira, conversa sempre com a Câmara, com o Senado. Enfim, tentar convencer o Supremo de que nós precisamos pacificar o país. O país não aguenta mais essa polarização. E para pacificar, vai ter que ser uma coisa Ninguém tinha conversado isso antes com o Supremo. que talvez as pessoas não concordem muito, mas que é aquilo que o país precisa. Então vamos conversar com o Supremo também, se for o caso, se tiver dificuldade, se a gente perceber que tem algum ruído no Supremo, para que a gente possa pacificar. Existe algum risco desse projeto? Bom, em primeiro lugar, eu concordo que não é papel do Congresso fazer modulação de pena. As penas estão descritas na lei e os juízes determinam se a pena será ou não cumprida. É papel do Congresso, por outro lado, fazer anistia. Fazer anistia a fatos. É um poder que é permitido e o Brasil já fez dúzias de vezes. Mas reparem, ele vai conversar para ver se o Supremo deixa. Eu tenho que convencer o Supremo de que é necessário. Alguém discutiu a lei, o direito dos poderes? Como, se o Congresso é a casa do povo, por que a voz do Supremo se sobrepõe à vontade do povo se não há problema legal? Repara que em nenhum momento alguém diz, não, isso de fato fere a cláusula X, o artigo 5º, inciso 23 da Constituição. Não, eu vou conversar com o Gilmar Mendes, que ele é um cara que conversa muito com o Supremo. Esses caras realmente sequestraram o país. Estão completamente fora de controle. O projeto não ser votado? Zero. Será votado. Será votado. Deputado, só para a gente não perder, eu cheguei agora, falando a respeito do que foi costurado com o presidente Hugo Mota, vai ser mesmo consensual entre base e governista, vai ter amplo, geral e restrito, como é que vai ser? Ampla, geral e restrito é impossível, né? Essa discussão eu acho que já foi superada ontem, quando o Hugo teve uma reunião de mais de 3 horas com o pessoal do PL. Acho que não. Conversei hoje longamente com o deputado Sóstenes Cavalcante, líder do PL, e ele falou, não foi discutido o mérito da questão, foi discutida a questão da urgência. Esse acordo que ele diz superado não existe. Inclusive, digo a vocês, a posição do PL será ou anistia ampla, geral e restrita, ou não tem anistia. Então, não é isso, é o oposto. Não é que o assunto da anistia ampla, geral e restrita foi superado. O assunto da anistia é o único possível, é a ampla, geral e restrita. Porque se não for ampla, geral e restrita, não terá os votos do PL. Se não tiver votos do PL, não tem anistia. Vamos ter que fazer uma coisa pelo meio, né? Isso aqui talvez não agrade nem a extrema-direita nem a extrema-esquerda, mas que agrade a maioria da Câmara. E o PL já está convicto, já está conformado de que não dá para anistiar todo mundo. Não sei, né? Isso aí só a gente só vai acompanhar. Não sei se eles estão conformados, né? Mas não estão. Foi deixado claro que a anistia geral e restrita não tinha possibilidade. Por isso, foi pego um projeto do Crivella, né, que era mais ou menos no meio termo, não era aquele texto do Sóstenes, e esse foi concordado com eles, né? E até não tinha concordância do outro lado, tanto é que o PT acabou ficando contra ali, o pessoal da esquerda ficou contra a proposta que foi votada, que foi da anistia. Então, agora, cabe a mim tentar fazer esse meio de campo aí, é o que eu vou fazer. Conversar com todo mundo para que no final a gente possa ter um texto que agrade a todos. Então não dá mais para chamar de anistia, porque como é redução de pena, isso é dosimetria. Mas como é que vai ser? Você vê que nós não estamos mais falando de anistia. Passou a entrevista inteira falando de anistia. Como vai ser a condução do trabalho do senhor? Eu vou procurar alguns governadores nesse final de semana, até porque o Congresso não funciona durante esses dias, e a partir de segunda, a reunião com bancadas para que a gente possa apresentar o texto e ir acertando os detalhes desse texto para que a gente possa votar o mais rapidamente possível. Estamos trabalhando com a O cara passa a entrevista inteira falando de anistia e fala assim, tá vendo? Por isso que a gente não tá mais falando de anistia. Eu falei, o quê? Acabou de falar anistia 50 vezes. Se não for, votar na outra semana. Se a ideia é de que não há possibilidade de anistia ampla, geral e restrita, eu devo deixar muito claro, essa anistia meia boca não vai resolver os problemas do Brasil, pelo contrário, vai aprofundar os problemas. Então a nossa orientação aqui nos Estados Unidos, e eu aposto que o PL vai segui-la, é de que um texto de uma anistia que não seja ampla, geral e restrita será rejeitado. Mas Paulo, se for rejeitado a gente não terá nada. Paciência.
Essa não é a anistia que o Brasil precisa. E não é por razões muito simples. Primeiro que ela não pacifica o país e não resolve o problema da pressão das pessoas politicamente perseguidas. E uma vez que não faz isso, não tem efeito algum em reverter, por exemplo, as sanções americanas contra os ministros do Supremo Tribunal Federal e as tarifas contra as exportações brasileiras. Vamos fazer o seguinte, vamos ver como os americanos vão se portar na semana que vem. Eu adianto aqui, início da semana, resposta duríssima. Como nós veremos ainda hoje, eles estão acompanhando os avanços legislativos e a situação política do Brasil e não ficarão satisfeitos com uma anistia meia-boca. Hoje, ao telefone, conversei longamente com eles e eles estão sabendo os detalhes do que vem acontecendo. E a posição é: os Estados Unidos continuarão lidando com o Brasil com o grau de liberdade que o país dera aos seus cidadãos. Se o Congresso for sequestrado pelo Supremo Tribunal Federal, como disse o relator, essa entrevista foi traduzida e passada para os Estados Unidos. Se isso que ele está dizendo, que o Supremo Tribunal Federal sequestrou o relator, nós continuaremos aumentando a pressão. Ai, mas, Paulo, está tudo combinado. O Mota fez isso de jogo de cena. Eu falo, pô, mas não bastou? Ontem era o Mota ia votar a anistia para perder. Aí passa com 311 votos, muda. Não. Agora o combinado é outro. Meu filho, você não entende como funciona o Congresso. Não tem esse negócio de combinado. Aquilo lá são um monte de interesses. Existe um processo de convencimento. Existe medo. Existe um monte de coisa em jogo. Existe a sua pressão. Não funciona dessa forma. Parem de acreditar nessas pessoas. Eu já falei isso milhões de vezes. O Centrão abastece a imprensa com o que a imprensa quer ouvir. A imprensa utiliza o que o Centrão diz para ficar, ai meu Deus, não vai acontecer. Não se preocupem, Paulinho da Força pode falar o que ele quiser, mas quem decide essas coisas não é o relator. O relator não é um super-homem que decide unilateralmente qual vai ser o texto votado. Muito pelo contrário, quem decide é a maioria. Há uma série de instrumentos regimentais para você aprovar anistia ampla, geral e restrita, mesmo que o Paulinho da Força não queira, inclusive a possibilidade de trocar o relator. Por isso que eu estou dizendo, não se dê por derrotado. Parte do sucesso vai depender da pressão e da cobrança que você fizer ao seu deputado. E essa pressão tem que ser feita. Eu já disse, sem o PL, fiquem tranquilos, sem o PL na jogada, nenhum texto é aprovado. Então, se eles quiserem escantear a direita para propor uma anistia light deles, também não vai dar certo. Vamos ter aí, ele está falando de mais 2 semanas, eu acho que mais 3 ou 4 de discussão. Eu volto a dizer, o Centrão abastece a imprensa do que ela quer ouvir e, no final das contas, ele acaba fazendo o contrário do que diz para a imprensa. 2, 3 semanas atrás, não era possível que a anistia fosse votada. Aí essa semana já virou, não, vai ser votada a urgência, mas já está combinado que vai perder. Agora já está combinado que vai ser votado, mas vai ser uma anistia light. E as pessoas, os analistas da internet, ficam lendo a imprensa, se informando pela imprensa. Eu não me informo pela imprensa. Eu falo com 10, 15 deputados todos os dias da minha vida. Deputado de centro, deputado de direita, falo com governador, deputado de centro, deputado de direita. A imprensa, o que a imprensa quer? A imprensa quer te derrotar. Ela quer dizer que não tem chance de aprovar a anistia. E tem gente da direita comprando isso. Porque ela sabe que se ela conquistar a sua mente e o seu coração, você já está derrotado. Ela também dizia que não tinha chance de acontecer a sanção dos Estados Unidos. A imprensa agora diz que as sanções não têm efeito. E a gente está vendo os efeitos. A gente viu a mudança os efeitos na mudança do posicionamento do STF, a gente viu os efeitos agora na mudança de posicionamento do Congresso. Não, mas nada vai adiantar. Não tem chance de aprovar a anistia. A anistia agora não vai passar. Não, mas se passar, se passar não vai ser ampla, geral e restrita. E não vai liberar o Bolsonaro. Não, mas se liberar o Bolsonaro, aí não vai passar no Senado, o Alcolumbre vai barrar. Não, mas se passar no Senado, não. Se passar no Senado, o Lula veta. E se o Lula vetar, vão derrubar o veto? Não, mas se derrubar o veto, vão derrubar no STF. Ou seja, eles querem. O trabalho deles é criar conjecturas mentirosas para fazer você desistir. E tem gente comprando essa porcaria. Bando de broxa! Enquanto isso, nós aqui, o que a gente vai fazer? Vamos trabalhar
ponto a ponto. Primeiro, resolvemos o problema de pautar na Câmara. Algo pelo qual, volto a dizer, nós estamos lutando há 2 anos. Os últimos 8 meses de mandato do Hugo Mota. Agora a gente vai trabalhar no texto. Depois de trabalhar no texto, a gente vai trabalhar na aprovação. Depois a gente vai ter que apontar todos os canhões para o Senado. Para aprovar também no Senado até chegar a batalha no STF. Ai, mas quando chegar no STF, estamos todos perdidos. O faraó vai nos matar, ele vai chegar com os seus carros de guerra. Quando chegar no STF, olha, já vou te adiantar, a batalha não é tão ingrata quanto muita gente pensa. A gente já vai ter vencido todos os outros frontes e vai ter uma cidade para conquistar, um inimigo. Mas vamos ter um país inteiro alinhado em defesa da anistia e os Estados Unidos nos dando suporte aqui do exterior. Ora, veja, hoje no STF a gente já tem 3 ministros abertamente dissidentes. Nós temos um ministro Barroso choramingando ao vivo, como a gente vai ver daqui a pouco. E eu pergunto a vocês sabem qual é a posição do Fachin? Eu não sei. Vocês sabem qual é a posição do Dias Toffoli? Não sei. Só para dar 2 exemplos, andam calados, né? Será que não é possível mudar a posição deles depois de uma Magnitsky, que já vai ter tido efeito, destruído a vida do Alexandre totalmente, pegando suas famílias, suas empresas e absolutamente tudo que ele tem, e possivelmente outros ministros, até lá, de outros ministros do STF? Eu repito, eu falo isso todos os dias. Nós não podemos nos esquecer que nós temos o único aliado que importa, que é o Senhor dos Exércitos. Nós temos a providência, e eu tenho fé nisso. Eu tenho fé que eu vou fazer o que é certo, eu vou buscar o reino dos céus, e todas as demais coisas me serão acrescentadas. E no fundo é isso, as pessoas têm um problema de fé. Façam a parte de vocês e deixem que Deus se encarregue do restante. Mas faça tudo o que você puder. Tudo o que você puder. Esquece as notícias, esquece os acordos de bastidores. Isso acontece o tempo inteiro. É claro que há acordos de bastidores. Não há há 30 acordos diferentes de bastidores que mudam o tempo inteiro de acordo com a conveniência do momento. Então é claro que a gente tem que estar vigilante. Mas esperem o melhor. E tão somente estejam preparados para o pior. Quem só espera o pior nunca ousa. E quem não ousa não vence, porque já foi derrotado dentro da própria mente e do coração. E eu sou um vencedor, eu venci em tudo que eu fiz na minha vida. E eu não entrei nessa briga para perder. Eu vou vencer. Você vai vencer. O primeiro mais importante, que é o assunto de hoje, é que a maior barreira que nós enfrentamos até agora foi derrubada. O problema real era a discricionalidade que o regimento interno atribui ao presidente da Câmara. Se o Mota não quisesse botar em votação, realmente não colocaria. E o que nós poderíamos fazer era derrubar o Mota. Que seria um trabalho enorme, uma etapa anterior. O problema todo era se a urgência seria ou não votada. Eu digo há pelo menos 8 meses, mas na verdade há 2 anos desde o Arthur Lira. Então, graças à pressão dos Estados Unidos, mas também às ruas, que tornaram a situação insuportável, a ponto de 2 meses atrás, vocês não sabem, mas eu sei, 1 mês e pouco atrás, o Alexandre de Moraes ter recebido um emissário do Congresso dentro da sua sala para dizer a ele: o presidente Hugo Mota não vai mais conseguir segurar. Estou aqui para lhe dizer que o presidente Hugo Mota não vai mais conseguir segurar. É claro que você não sabe disso. Há muitas coisas que as pessoas não sabem. Há muitas coisas que as pessoas não sabem, mas querem pagar de que sabem todos os acordos que estão acontecendo nos bastidores, porque leram na Globo News, na André Sadia, ouviram um cara falando. Mesmo na Câmara, tem um monte de deputado perdido. E o que dá para dizer é que o problema de ontem foi resolvido. Comemorem, celebrem. A parte do Hugo Mota ele fez. Agora cabe a nós defendermos a nossa posição da anistia ampla, geral e restrita. Nós não aceitaremos a anistia light meia boca. Eu estou me comprometendo com você a não retroceder.